Estamos com o vereador Nabil Bonduque, na Câmara Municipal de São Paulo, conversando um pouco sobre a cidade de São Paulo, qualidade de vida de São Paulo, planejamento urbano de São Paulo. A maior parte das manifestações de junho, vereador, se concentrou nos grandes centros urbanos. Isso coincide com o crescimento das cidades, aumenta também a insatisfação, a dificuldade com a qualidade de vida? Não tem dúvida de que a insatisfação nas cidades é muito grande, porque mesmo que tenha melhorado a renda, o acesso ao trabalho, as condições urbanas nas nossas principais metrópoles e cidades de maior porte, elas não melhoraram nos últimos anos, pelo contrário, pioraram. Eu até diria que o impacto do desenvolvimento econômico, do crescimento da renda da população sobre as cidades foi um impacto negativo, porque aumentou a quantidade de pessoas com carro. É claro que isso trouxe um benefício individual para quem teve acesso ao carro, mas gerou congestionamentos maiores do que nós tínhamos. Também a valorização imobiliária acabou expulsando parte de moradores de áreas mais centrais, melhor localizadas, cujos aluguéis e preços da terra elevaram-se significativamente, e as pessoas foram expulsas, foram excluídas para a periferia da cidade, o que também agravou suas condições de qualidade de vida. Então, de uma maneira geral, eu diria que a qualidade de vida urbana, ela decaiu também. Áreas verdes foram muitas vezes suprimidas para empreendimentos imobiliários, Então tem um conjunto de aspectos urbanos que foram prejudicados, vamos dizer assim, com o próprio crescimento econômico do país e crescimento da renda da população. Ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, aquilo que se esperava do Ministério das Cidades, que era o desenvolvimento de políticas integradas para as cidades, acabou também não acontecendo. Mesmo na área de mobilidade, não foi uma área onde ocorreu uma prioridade significativa do governo federal nesse período. Então, nós tivemos aí um agravamento das condições sem uma contrapartida do ponto de vista de políticas públicas urbanas. Exatamente, em questão das políticas públicas urbanas integradas, por se ver que o limite entre uma cidade e outra já não existe mais, estão todas próximas, especialmente aqui em São Paulo. Existe condições de fazer um planejamento mais integral entre a Grande São Paulo? Existe uma saída justamente para lidar com a questão da mobilidade, com a questão social no conjunto da Grande São Paulo? Eu diria o seguinte, eu diria que, pelo contrário, hoje nós temos um problema bastante sério, que é um problema de falta de integração das políticas urbanas de uma maneira geral, uma fragmentação das políticas urbanas, que é bastante sério, ou seja, um investimento em habitação acaba gerando problemas de mobilidade ou de falta de equipamentos, porque se produz habitação onde, vamos dizer assim, não se devia se produzir, em áreas mais distantes. E por outro lado também existe uma falta de políticas metropolitanas. Na verdade, o nosso arranjo federativo, definido na Constituição de 88, ele desprezou as regiões metropolitanas, ele não criou nenhuma instância entre o município e o Estado, e considerou o município como um ente federativo, independentemente inclusive da população do município. Então nós temos hoje dos 5.567 municípios, nós temos aí quase 4 mil municípios com menos de 20 mil habitantes, certo? E são, um município de 2 mil habitantes, ele tem o mesmo estatuto na nossa federação do que uma cidade, uma metrópole como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, Então isso realmente é uma distorção da nossa organização política, e ao mesmo tempo nós não temos nenhuma imposição para que municípios que na verdade hoje formam uma única cidade, como é o caso dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, que na verdade eles formam uma única cidade, que sejam obrigados a seguir uma política comum. E o governo do estado, que seria responsável em tese por uma gestão metropolitana, não tem em absoluto cuidado da questão. Aliás, veja o contrassenso. O governador Alckmin, que criou uma Secretaria de Negócios Metropolitanos no início do seu governo, agora acabou de extinguir essa secretaria,
né? Ele inclusive teve a pachorra de dizer o seguinte, que ele tinha que economizar por conta da redução das tarifas que ele teve que fazer, obrigado pelas manifestações de rua. Então, para economizar, ele extinguiu uma secretaria, que é exatamente a secretaria que deveria organizar e dar conta, né, dos problemas que são gerados né, em função dessa articulação, dessa necessidade metropolitana. Então, eu acredito que nós estamos mal no que diz respeito à gestão metropolitana, à gestão integrada entre vários municípios. Nós temos como exemplo disso, por exemplo, a questão do Rodoanel, que hoje permite acesso a várias cidades, entretanto não há uma mobilidade de transporte público entre uma cidade e outra, ou seja, às vezes sobra trabalhadores na região de Carapicuíba e há empregos na região de Tamboré, mas não existe condução para um se mobilizar para o outro. Agora, isso não se dá pela grande partidarização das soluções urbanas? Dá? Partidarização, ou seja, a disputa política acaba atrasando o avanço das cidades? Olha, eu diria que esse é um dos fatores, mas não é o único fator, né? Porque até mesmo entre administrações dos mesmos partidos, muitas vezes não acontece essa integração, e isso é comum acontecer, porque na verdade também não existe uma exigência. Então, às vezes o município, o prefeito do mesmo partido, mas ele vai olhar o outro município como aquele que está concorrendo com ele em algumas coisas. Então, por exemplo, na atração de investimentos, né? Quer dizer, existe hoje uma certa disputa entre os municípios por certos investimentos, sejam públicos, sejam privados. E os municípios, eles acabam concorrendo entre si. Em vez de ter uma cooperação, nós temos uma concorrência. Que, aliás, é a lógica um pouco dessa atual visão que predomina nas nossas administrações. Então, eu acho que a partidarização pode prejudicar, mas não é o único fator, em absoluto. Nós temos situações, por exemplo, como o Estatuto da Cidade mesmo, né, uma lei nacional importante. Ela obriga todo município a ter seu plano diretor, mas não obriga que esses planos diretores estejam integrados entre si. Então, por exemplo, nós temos planos diretores que num município restringe a verticalização e no município que está ao lado libera a verticalização, né? Evidentemente, de certa forma, disputando esses empreendimentos com o município ao lado e sem um planejamento integrado do uso do solo. Agora, uma outra questão. Aqui na cidade de São Paulo, o plano diretor encaminhado na gestão passada ele não foi aprovado. O que o senhor diria sobre assim, a principal causa da não aprovação e qual a perspectiva para um próximo que esteja sendo gestado no momento? Ele não foi aprovado por uma razão muito simples: a sociedade se colocou contra. E hoje, projetos como o do plano diretor, que são muito abrangentes, eles não se viabilizam sem apoio da sociedade. O plano diretor não é mais uma peça técnica feita em gabinete, é uma peça política, porque ele define os objetivos que se pretende alcançar nas cidades nos próximos anos, né? Então, claro que isso traz dentro dessa questão, trazem muitos conflitos de interesse, muitos conflitos de visões. Então, a negociação com o conjunto da sociedade é fundamental para que um plano diretor possa funcionar adequadamente. Infelizmente, a administração passada não cuidou de ouvir a sociedade e a sociedade se colocou contra o plano diretor e por isso ele não foi aprovado. A gente percebe no mundo as cidades que estão, de alguma maneira, mesmo sendo metrópoles evoluindo um pouco, são aquelas que estão valorizando o espaço público e conseguindo de alguma maneira impetrar algumas medidas de acesso ao espaço público, mobilidade ao espaço público, uma democratização junto ao espaço público. Há uma perspectiva em São Paulo nesse sentido? Olha, eu diria o seguinte, que o espaço público ele tem sido judiado nas nossas cidades, né? Por quê? Porque, várias razões. Primeiro, que o espaço público virou sinônimo do automóvel, né? O automóvel passou a mandar no espaço público. Então a gente vê que antigas praças, né, pega por exemplo a Praça Clóvis Bevilacqua, né, era uma praça, né, virou parte de um corredor viário, né. Vamos pegar agora, né, de 20 anos para cá se retornou ao Parque do Engabaú, mas o antigo Parque do Engabaú, que foi aberto no início do século, nos anos 40 se transformou no corredor norte-sul, né, e assim por diante, né. Muitas praças acabarão virando lugares de estacionamento, terminais de ônibus, né, áreas, por exemplo, que, né, não servem mais para o convívio da população.
Então, por outro lado também nós temos alguns fenômenos mais contemporâneos que têm afastado as pessoas dos lugares públicos, como a sensação de insegurança. Eu não diria nem que é a insegurança, é a sensação de insegurança. Que, claro, que torna esses espaços mais desertificados, e quanto mais desertificados eles ficam, mais inseguros eles vão ficar também. Então, com isso tudo, os espaços públicos começaram a ser abandonados, mas eu tenho percebido que ultimamente há uma vontade da população de voltar para o espaço público, né? Temos tido muitas manifestações, muitos movimentos por parques, temos tido muitas manifestações de pessoas, por exemplo, que hoje se reúnem nos espaços públicos, jovens sobretudo, né? Os jovens têm uma forte presença, né, no espaço público da cidade, e hoje os jovens são mais de 20% da população, 26% aqui em São Paulo, né, da população da cidade, portanto um contingente muito significativo, e eu acredito que no próximo plano diretor haverá várias tentativas de valorização do espaço público, e esse vai ser um grande desafio para nossas cidades no século XXI, que é fazer com que o espaço público voltem a ser o que eram no passado, grandes espaços de reunião da sua população. Vereador Nabil, o senhor é especialista em planejamento urbano. Há alguma chance de São Paulo se reorganizar o planejamento urbano com desenvolvimento econômico, mesmo que a médio e longo prazo, para reorganizar a mobilidade urbana, criar alguns polos, quer dizer, menos uso do transporte? Olha, eu acho que sim, eu sou otimista em relação a isso, desde que a gente não tenha retrocessos. Eu acho que nós vimos bem em 2002, com o plano diretor que foi aprovado aqui na Câmara, 2004 os planos regionais. Isso ia numa linha de construção de um processo de planejamento. Infelizmente, depois disso, se abandonou muitas das propostas, não foram implementadas. Eu acho que o plano diretor que nós temos na cidade ainda, antes da revisão, é um bom plano diretor nos seus objetivos, mas é necessário ser implementado. Então, por exemplo, medidas que estão sendo tomadas agora pela Prefeitura, antes ainda do novo plano diretor, como, por exemplo, a priorização do transporte coletivo, a implantação de corredores de ônibus, a implantação de faixas exclusivas de ônibus, a implantação, vamos dizer assim, uma valorização do espaço da cidade, de uma maneira geral, como, por exemplo, a restrição de automóveis no Largo 13. Então, tudo isso aponta numa perspectiva que eu acho que é positiva e que vai levar a cidade a melhorar. Eu acho que nós caminhamos para uma cidade melhor, desde que se implementem as propostas que a sociedade tem, inclusive, defendido. Eu acredito que nos próximos anos a cidade de São Paulo poderá melhorar muito, né? Mas para isso nós precisamos reforçar o uso residencial no centro expandido, para reduzir esse desequilíbrio que existe hoje. Hoje nós temos 65% do emprego concentrado no centro expandido e só 14% da população. Então nós vamos crescer a população do centro expandido e criar estímulos para que o emprego vá para as regiões onde a população mora hoje. A proposta do chamado Arco do Futuro, do atual governo, do qual eu participei na elaboração do programa no ano passado, ela vai nesse sentido, ou seja, estimular a geração de emprego fora do centro expandido, de modo a que nós tenhamos aí um reequilíbrio, as pessoas possam se deslocar menos no espaço. É fundamental que isso aconteça, as pessoas poderem se deslocar por menos quilômetros do que se deslocam hoje, se possível a pé, né? Evidentemente não é possível numa metrópole como São Paulo todos se deslocarem a pé ou de bicicleta. Nós temos que ter um bom sistema de transporte coletivo organizado, reestruturação das linhas de ônibus, implantação de corredores, reserva em todas as vias de uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, todas as vias estruturais da cidade. Em suma, nós temos aí um conjunto de iniciativas importantes para serem tomadas para que a cidade possa dar esse salto. Agora, esse salto é um salto que, para gerar resultados visíveis, vai levar muitos anos, né? Não é de uma hora para outra que um transatlântico do tamanho de São Paulo consegue fazer uma curva, né? Então ele vai virando aos pouquinhos, né? Mas se for uma virada que tem continuidade, nós teremos aí em 10 anos uma cidade diferente. Para encerrar, gostaria de uma palavrinha sua para os servidores da Câmara Municipal do Tribunal de Contas.
que com as manifestações pedindo melhoria nos serviços públicos, que é uma demanda grande da população, hoje qualidade de vida, democracia está ligada à melhora nos serviços públicos, o senhor acredita que o servidor tem um papel nisso importante? Evidentemente o servidor público tem um papel essencial nisso. Eu acredito inclusive que um dos problemas que a Prefeitura de São Paulo vive nesse momento é da desestruturação do serviço público. Eu participei muito da administração no governo da Erundina, 89 a 92, fui estagiário nos anos 70, eu diria que dos anos 70 e 80 para hoje, a cidade perdeu muito da qualificação do serviço público, porque muitos funcionários se aposentaram, não foram repostos, não foram feitos concursos, os salários são muito baixos, então isso se reflete na qualidade do serviço. A excessiva terceirização, eu não acredito que em algumas áreas podem existir, mas nós temos que ter funcionários de carreira exercendo o papel de servidor público. E no que diz respeito à Câmara, que eu conheço bem, eu acredito que a Câmara tem que também qualificar o seu serviço público, né, com servidores mais qualificados, com servidores ocupando mais espaços. Nós temos uma grande quantidade de assessores, né, de gabinetes, né, que são nomeados pelos vereadores. Isso vai variar muito de vereador para vereador, mas isso não basta para que haja uma qualidade no serviço da Câmara. É necessário que tenha funcionários de carreira em quantidade suficiente para poder apoiar o trabalho legislativo. Eu acho que o servidor que existem na Câmara são servidores qualificados, mas ainda são num número pouco pequeno para a quantidade de serviço que é necessário. Seria importante que nós tivéssemos mais funcionários, mais qualificados em todas as áreas, para poder, por exemplo, ter uma frente parlamentar, uma comissão permanente, ou ordinária ou extraordinária, as comissões de investigação, poder ter um acompanhamento cotidiano do Executivo para poder se fazer uma fiscalização adequada. Em suma, nós precisamos ter uma melhor qualificação do serviço e o serviço público das câmaras de vereadores para que ela possa cumprir seu papel. E os funcionários são, vamos dizer assim, um elemento fundamental dessa qualificação. Então eu acredito que o papel dos funcionários é muito importante e nós precisamos trabalhar para que eles possam ter um maior peso, inclusive no conjunto dos servidores da Câmara. Agradeço a participação, César, na entrevista, em nome do Sindilex, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e queria saudar todos os funcionários da Câmara, porque eles nos apoiam bastante no nosso trabalho.